O navio sem registro 1942. Uma equipe de mergulhadores militares norte-americanos localizou os destroços de um navio mercante no Oceano Atlântico Sul, a 340 metros de profundidade. O problema era simples. Aquele navio não existia em nenhum registro oficial. Nenhuma empresa marítima havia reportado sua perda. Nenhum governo havia declarado um desaparecimento. Nos arquivos da Marinha dos Estados Unidos, o espaço onde o nome do navio deveria estar permanecia em branco, não apagado, mas deliberadamente nunca preenchido. O casco tinha aproximadamente 90 metros de comprimento. A estrutura era compatível com embarcações de transporte da década de 1930, mas os materiais encontrados na popa não correspondiam a nenhuma tecnologia de fabricação naval conhecida para o período. As placas de metal apresentavam uma liga que análises posteriores identificariam como incomum. Uma composição que reduzia a resistência magnética do casco em níveis que, tecnicamente, não deveriam ser possíveis de produzir naquela época. No interior do compartimento de carga, os mergulhadores encontraram contêineres cilíndricos todos selados. Nenhum foi aberto no local. O relatório original da operação descreve os contêineres como material de origem desconhecida, destinado à análise em terra. Esse relatório foi classificado em 1943. Foi parcialmente desclassificado em 1997, com 34 páginas removidas. Os contêineres nunca foram mencionados novamente em nenhum documento subsequente. O navio permanece no fundo do Atlântico. Nenhuma expedição civil recebeu autorização para se aproximar das coordenadas registradas no relatório original. A pergunta que os pesquisadores continuam fazendo é a mesma desde 1997. Se o navio não existia, o que estava sendo transportado? A Câmara Fechada do Báltico, março de 1994. Uma equipe sueca de arqueologia subaquática estava mapeando o fundo do Mar Báltico quando seus sonares registraram uma anomalia no interior de um navio mercante do século XVIII. O navio estava relativamente bem preservado para sua idade. Madeira pesada, estrutura intacta em boa parte, carga espalhada pelo fundo ao redor do casco. Nada incomum para o Báltico, que preserva naufrágios excepcionalmente bem devido à baixa salinidade. Mas havia um compartimento que não estava nos planos arquitetônicos padrão para embarcações do período. Localizado abaixo da linha de carga, acessível apenas por uma escotilha reforçada com ferros adicionais aplicados por fora, não por dentro, o espaço média aproximadamente 4 metros por 3 metros. Os ferros externos sugeriam que a câmara havia sido lacrada do lado de fora, após o embarque. Dentro, os mergulhadores encontraram 8 estruturas de madeira dispostas em fileiras, cada uma com dimensões compatíveis com caixões. Nenhuma tinha identificação externa. O navio partiu de um porto do norte da Alemanha em 1761, com destino declarado à Suécia. Chegou? Os registros portuários suecos do período não apresentam nenhuma entrada correspondente ao nome do navio, nem à sua carga declarada. 3 das estruturas internas haviam sido abertas por dentro. As tábuas de madeira estavam empurradas para fora, não arrancadas de fora para dentro. A equipe suspendeu os mergulhos naquele dia. O relatório da expedição foi publicado em 1995, com uma nota de rodapé discreta afirmando que o compartimento inferior seria estudado em expedição futura. Nenhuma expedição futura foi registrada. O submarino sem tripulação, setembro de 1970. A Marinha Soviética localizou um submarino à deriva no Mar do Japão. Nenhuma potência havia declarado a perda de uma embarcação na região. O submarino não correspondia a nenhum modelo catalogado nos registros de inteligência naval soviética, nem da frota soviética, nem da norte-americana, nem de qualquer nação com capacidade submarina conhecida à época. O casco não apresentava sinais de dano externo. Os sistemas de propulsão estavam intactos. Os tanques de lastro funcionavam. O reator, porque havia um reator, estava ativo. O submarino estava operacional. Estava simplesmente parado. A equipe soviética que embarcou na embarcação
relatou que todos os sistemas internos estavam em funcionamento. As luzes estavam acesas, o ar estava circulando, a temperatura era normal. A cozinha continha alimentos que não haviam sido consumidos, ainda dispostos como se uma refeição houvesse sido interrompida. Não havia ninguém a bordo. Não havia sinais de luta. Não havia sangue. Não havia equipamentos de abandono utilizados. As escotilhas estavam fechadas por dentro. O submarino foi rebocado até uma instalação naval no extremo leste da União Soviética. O relatório completo da inspeção foi enviado diretamente a Moscou e nunca distribuído internamente. Em 1991, durante a dissolução da URSS, pesquisadores tentaram localizar o arquivo correspondente. A pasta existia, o número de registro estava nos índices. O conteúdo havia sido removido. O paradeiro do submarino hoje é desconhecido. A carga proibida do SS Ourang Medan Fevereiro, de 1947. 2 navios norte-americanos receberam uma transmissão de socorro no Estreito de Malaca. A mensagem era fragmentada, mas parte dela era compreensível. Todos os oficiais, incluindo o capitão, estão mortos. Estou morrendo. Depois disso, código Morse aleatório. E depois, silêncio. O SS Ourang Medan foi localizado. Estava à deriva, mas intacto. Uma equipe de resgate embarcou e encontrou a tripulação inteira morta. Espalhada pelo convés e pelos corredores, rostos voltados para cima, expressões congeladas em algo que os relatórios descrevem consistentemente como terror. Nenhuma ferida visível, nenhuma marca de violência, nenhum sinal de fogo ou inundação. O médico da equipe de resgate não conseguiu determinar a causa da morte no local. Antes que o navio pudesse ser rebocado para inspeção formal, um incêndio irrompeu no porão de carga. A intensidade foi descrita como imediata e anormal. O Ourang Medan afundou em minutos. Anos depois, pesquisadores localizaram documentos alfandegários de um porto indonésio que sugeriam que o navio havia carregado, sem declaração formal, cilindros de potássio e nitroglicerina, uma combinação instável. Outros documentos encontrados em arquivos alemães do pós-guerra indicavam que parte da carga poderia ter origem em experimentos químicos conduzidos durante a Segunda Guerra Mundial. O navio está no fundo do Estreito de Malaca. Nenhuma expedição oficial foi enviada para localizar o casco. A causa da morte de toda a tripulação permanece sem resposta oficial. Os corpos do Empress of Ireland, 29 de maio de 1914. O RMS Empress of Ireland afundou no rio São Lourenço, no Canadá, em menos de 14 minutos. 1.012 pessoas morreram. Foi um dos maiores desastres marítimos do século XX e um dos menos lembrados. A velocidade do afundamento foi anômala. Navios do mesmo porte, em condições similares de colisão, levavam entre 40 minutos e 2 horas para afundar. O Empress of Ireland levou 14 minutos. A investigação oficial atribuiu o afundamento à colisão com o navio norueguês Storstad, que rasgou o casco lateral. Mas engenheiros navais que revisaram os relatórios décadas depois apontaram que a extensão do dano estrutural relatado não era suficiente para explicar a velocidade do afundamento. Havia algo dentro do navio que acelerou o processo. Os mergulhadores que acessaram o casco nas décadas seguintes encontraram os corpos ainda lá, ou o que restava deles. Em 1999, uma expedição documentou algo que não estava nos relatórios anteriores. Um compartimento no nível mais baixo do navio que apresentava danos internos incompatíveis com a colisão lateral. Os danos eram de dentro para fora. O compartimento estava listado nos documentos como reserva. O que estava armazenado ali nunca foi declarado nos manifestos de carga encontrados. O governo canadense designou o Empress of Ireland como sítio histórico protegido em 1999, o mesmo ano da expedição que documentou o compartimento danificado. O acesso a mergulhadores não autorizados é proibido desde então. O navio de guerra sem baixas, julho de 1943. Um destroyer britânico afundou no mar Mediterrâneo após atingir o que os relatórios classificaram como objeto submerso não identificado. O casco foi dividido em 2. A popa afundou em segundos.
A proa levou aproximadamente 3 minutos. Os navios de resgate chegaram em menos de 1 hora. Não encontraram nenhum sobrevivente. Também não encontraram nenhum corpo. 128 homens estavam a bordo. Nenhum foi recuperado, nem vivo, nem morto. O Mediterrâneo, naquela região e profundidade, não apresenta correntes que justificassem a ausência total de corpos à superfície dentro daquele intervalo de tempo. A Marinha Real Britânica registrou as 128 mortes. As famílias receberam notificações oficiais. Os nomes foram gravados em memoriais, mas nenhum corpo foi confirmado. Em 1987, um mergulhador italiano acessou o casco, então em 80 metros de profundidade. Encontrou o navio em condições razoáveis de preservação. Filmou os compartimentos internos disponíveis. A câmara traseira de comando estava vazia, como esperado. Os alojamentos da tripulação também estavam vazios, mas as grades das escotilhas de acesso ao convés superior estavam travadas por dentro. Se a tripulação havia escapado, as escotilhas estariam abertas. Se havia afundado com o navio, os corpos estariam lá. O mergulhador entregou as filmagens ao Arquivo Naval Britânico em 1988. A resposta oficial foi que o material estava sob análise. Não houve comunicação posterior. A mensagem do Baishimo, outubro de 1931. O SS Baishimo foi abandonado pela tripulação da Hudson's Bay Company no Ártico canadense, preso pelo gelo. A empresa acreditava que o navio não sobreviveria ao inverno. O Baishimo sobreviveu. Durante os 38 anos seguintes, o navio foi avistado repetidamente, à deriva sem tripulação, navegando pelo Ártico por conta própria. Pescadores, exploradores e expedições militares registraram encontros com o casco entre 1932 e 1969. Em alguns avistamentos, o navio estava a centenas de quilômetros de onde havia sido visto semanas antes, em direções contrárias às correntes dominantes da região. Em 1939, uma equipe tentou abordar o navio. Conseguiu. O interior estava preservado. Havia mantimentos, havia equipamentos. O porão de carga ainda continha peles de animais, a carga original que o navio transportava em 1931. Ninguém havia tocado em nada. A equipe tentou rebocar o Baishimo. Durante a noite, o navio desapareceu novamente. Em 1969, pescadores inuites o avistaram pela última vez, preso no gelo ao largo do Alasca. Em 2006, o governo do Alasca iniciou um projeto para localizar o casco. Utilizaram sonar de varredura de fundo, imagens de satélite e relatos históricos para triangular a posição mais provável. O navio não foi encontrado. O Baishimo foi oficialmente declarado perdido, mas nenhuma explicação foi apresentada para como um navio sem tripulação navegou sozinho por quase 4 décadas. O cargueiro dos experimentos 1968. Um cargueiro de bandeira liberiana naufragou no Oceano Índico sob circunstâncias que o relatório oficial classificou como falha estrutural por fadiga de material. A embarcação tinha 6 anos de uso. Navios do mesmo tipo e período operavam por 25 a 30 anos sem falhas estruturais espontâneas. 2 sobreviventes foram resgatados 3 dias após o naufrágio. Seus depoimentos foram tomados separadamente, sem contato entre eles, durante os interrogatórios. Os 2 relataram a mesma sequência de eventos. Uma vibração abaixo da linha d'água, distinta do movimento dos motores. Uma luminescência visível vindo do porão de carga que estava selado. Uma série de sons que nenhum dos 2 conseguiu comparar a qualquer coisa que houvessem ouvido antes. E então, em menos de 2 minutos, a ruptura do casco. O manifesto de carga oficial declarava equipamentos industriais diversos como único conteúdo. Pesquisadores que localizaram os registros alfandegários do porto de origem encontraram uma discrepância. O peso declarado no manifesto era 40% inferior ao peso registrado na pesagem de saída do porto. O cargueiro estava carregando mais do que declarou, e mais do que qualquer equipamento industrial listado poderia pesar. O casco está a 3.200 metros de profundidade,
nenhuma expedição foi registrada nas coordenadas do naufrágio. Os 2 sobreviventes nunca falaram publicamente sobre o que relataram nos interrogatórios. Um deles morreu 2 anos após o naufrágio. O outro se recusou a conceder entrevistas pelo resto de sua vida. As câmeras do Andrea Doria, 26 de julho de 1956. O transatlântico italiano Andrea Doria afundou ao largo de Nantucket, nos Estados Unidos, após colidir com o navio sueco Stockholm. 46 pessoas morreram, 1.660 sobreviveram. O naufrágio foi amplamente documentado. O casco foi localizado rapidamente. Tornou-se um dos naufrágios mais mergulhados do mundo e um dos mais letais para mergulhadores. Mais de 16 pessoas morreram tentando explorar o Andrea Doria desde 1956. O motivo oficial é a profundidade, as correntes e a deterioração estrutural do casco. Mas há um detalhe que mergulhadores experientes continuam mencionando. Em determinados compartimentos do navio, câmeras fotográficas e filmadoras pararam de funcionar. Não em todos os compartimentos, em alguns específicos. O fenômeno foi documentado por múltiplos mergulhadores em expedições diferentes ao longo de décadas. Não se trata de pressão. Os equipamentos funcionavam normalmente em profundidades maiores em outros naufrágios. Não se trata de salinidade ou temperatura. As condições eram consistentes com o restante do casco. Em 2002, uma equipe utilizou equipamentos blindados contra interferência eletromagnética. Nos mesmos compartimentos, as câmeras pararam de funcionar. A origem da interferência nunca foi identificada. O Andrea Doria transportava obras de arte, documentos históricos italianos e, segundo alguns registros portuários nunca totalmente esclarecidos, uma remessa adicional, não declarada, embarcada na última hora, antes da partida de Gênova. O manifesto correspondente a essa remessa não existe nos arquivos públicos italianos ou norte-americanos, o que está emitindo interferência no interior do Andrea Doria, 70 anos depois do naufrágio, ainda não tem resposta. O navio do fundo do mundo 2012. Uma expedição oceanográfica australiana estava mapeando o fundo do Mar de Ross, na Antártida, quando seus sonares registraram uma estrutura no fundo oceânico a 1.800 metros de profundidade. A estrutura tinha formato alongado, aproximadamente 140 metros de comprimento. Era um navio. A idade estimada pela análise do sedimento ao redor do casco, entre 80 e 120 anos, ou seja, entre 1892 e 1932. Não há registros de nenhum naufrágio naquelas coordenadas em nenhum arquivo marítimo de nenhuma nação. O navio estava em posição estranha, proa apontada para baixo, como se houvesse afundado verticalmente, não lateralmente, como ocorre na maioria dos naufrágios. Isso sugere que a embarcação afundou em velocidade anormal, ou que havia algo em seu interior que alterou seu peso de forma súbita e extrema. A equipe australiana não mergulhou. O equipamento disponível não era adequado para aquela profundidade. As coordenadas foram registradas. O relatório foi submetido ao Instituto Australiano de Ciência Antártica. Em 2015, um pedido de acesso ao relatório foi feito por um pesquisador independente australiano. A resposta informava que o documento existia, mas estava classificado sob legislação de segurança nacional. Um naufrágio anônimo no fundo do Mar de Ross, classificado como segurança nacional. Nenhuma expedição de retorno foi anunciada publicamente. O navio permanece lá, a 1.800 metros de profundidade, na água mais remota do planeta, guardando o que quer que tenha afundado com ele. E ninguém, oficialmente, parece querer saber o quê.